Olha para cá. Deixa eu ler com vocês Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Diz assim o texto da palavra de Deus, né? Entretanto, ele começa com essa conjunção adversativa, né? Entretanto, contudo, porém, do outro lado, porque Paulo vem falando sobre as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, e aí vai. Aí ele diz: por outro lado, em contraponto, do outro lado da balança, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos lá, ponha de novo o verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é, você pode falar? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem vive pelo Espírito não está sujeito a nenhum tipo de regra, desde que você permita que Deus expresse na sua vida o caráter, a essência dele, fruto. Hoje eu quero encerrar a nossa série de mensagens falando sobre o fruto do Espírito, por isso o tema da minha mensagem é florescendo no Espírito de Deus, florescendo no fruto do Espírito. Fruto. Sábado que vem nós vamos estar aqui ministrando um curso sobre dons espirituais. E dons espirituais é muito legal, é muito bom. Isso é uma dádiva de Deus. Deus concedeu dons aos homens. A Bíblia diz que Deus nos deu dons e esses dons são diversos. Por exemplo, na Bíblia tem uma lista, ela não é exaustiva, ela não é final, mas de pelo menos 30 dons. No sábado nós vamos levantar quais são os dons que porventura Deus te entregou. E os dons são muito legais porque eles vão te ajudar a servir melhor, a fazer melhor. Portanto, o dom espiritual diz respeito ao que eu faço, diz respeito ao que eu faço. Mas todo mundo aqui há de convir que o que eu faço não é mais importante do que quem eu sou. Aliás, isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem muita gente que ainda não aprendeu o valor de quem ela é. Ela não entendeu ainda completamente a sua identidade em Deus, porque só em Deus você pode ter identidade completa. Então alguém que ainda não compreendeu qual é a sua identidade real, vive pautado por aquilo que faz. Então se faz, tá ok, mas no dia que não fizer, vai perder o sentido da vida. É por isso que tem muitas pessoas que conquistam, mas ainda assim se sentem vazias. Por quê? Porque nós não somos qualificados pelo que fazemos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa definição em Deus está por quem nós somos. Por isso a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Como é que você conhece uma árvore? Conhece uma árvore pelo fruto. Por exemplo, se você não tem muita habilidade de conhecer árvores frutíferas, você olha uma árvore de longe e você diz: que árvore é aquela? Será que é uma mangueira? Será que é um cajueiro? Que árvore é aquela? E ainda mais aquelas que têm copas parecidas, né? Será que é uma goiabeira? O que é? Mas quando você se aproxima daquela árvore, por exemplo, você vê lá uma manga. Se você lá vê uma manga, logo aquela árvore é o que? Vocês estão aqui comigo, amém? Se você se aproxima e vê um caju, logo aquela árvore é Por isso que a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Porque não se pode tirar a manga de um cajueiro, nem se pode tirar a goiaba de uma mangueira, mangueira da manga, cajueiro da caju, goiabeira da goiaba. Então veja só, escuta, presta atenção. Quem você é mais importante para Deus do que o que você faz. Quem está entendendo? Por exemplo, como é que eu vou descobrir as pessoas que verdadeiramente me amam? Porque as pessoas podem olhar para mim e dizer: pastor, eu te amo. Mas você pode me amar por aquilo que eu faço. Você gosta do ambiente, você vem aqui ouvir uma palavra, e você diz assim: poxa, eu gosto daquele estilo, eu gosto daquela igreja. Escuta, mas assim, isso não é profundo, isso é superficial.
Para a gente se amar de verdade, a gente precisa andar junto e você precisa conhecer quem eu sou. Porque se eu sou valorizado pelos meus talentos, quem é que está entendendo? Se eu sou valorizado pelo que eu tenho, quem compreende isso? Se eu sou valorizado por aquilo que eu posso fazer por você, você não me ama de verdade. É como um filho que diz assim para o pai: pai, eu te amo só porque você me dá casa, comida, roupa lavada, escola. Mas eu vou saber de fato quantas minhas filhas me amam no dia que eu não puder fazer mais nada por ela. Quem está entendendo, gente? No dia que eu ficar mais velhinho, porque eu não posso dirigir assim com tanta velocidade. Essa é a hora. Pelos frutos os conhecereis. A igreja do Nazareno, ela é uma igreja pentecostal. Nós temos 3 movimentos protestantes no mundo. 3 movimentos cristãos: os católicos romanos, os católicos ortodoxos e os protestantes. Fala de história da igreja. Dentro do movimento protestante, que começa com Lutero, Calvino, Knox e assim por diante há 500 anos, você tem 3 movimentos evangélicos. Os históricos, que não acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Os pentecostais, que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Inclusive o falar em línguas, o dom de profecia, de revelações, dons extraordinários. E você tem os neopentecostais, que se centralizam em cima da teologia da prosperidade. A igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal. Entretanto, dentro do movimento pentecostal, em especial no Brasil, a igreja do Nazareno ela é diferente no que diz respeito à evidência do batismo com o Espírito Santo. Para todo o movimento pentecostal, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Falar em línguas. Quem não entende o que é falar em línguas? Deus te batiza no Espírito Santo, te dá uma linguagem diferente, uma linguagem celestial. Mas para nós, igreja do Nazareno, nós acreditamos. Eu inclusive falo em línguas. Chegou um momento da minha vida que eu não acreditava. Até que o dia Deus me pegou. Eu conto para você essa história outro dia, que é muito cômica. Eu acredito. Mas para nós a evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Por quê? Porque o falar em línguas é um dom. O falar em línguas é o quê? E dom diz respeito ao que eu faço. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo concede os dons a cada um conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor da igreja. Para um dom, para outro dom. Paulo diz nesse mesmo capítulo, pode todos falar em línguas? Lá é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Aquela pergunta que você faz, você já sabe a resposta. Falam todos em outras línguas? E ele faz isso no contexto do corpo de Cristo. Ele diz, todo mundo no corpo de Cristo é pé? Todo mundo no corpo de Cristo é orelha? Todo mundo no corpo de Cristo é nariz? Não, porque Deus, na sua multiforme sabedoria, distribuiu dons de maneira multiforme no meio da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. Então, Jean, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo para a nossa casa? Fruto do Espírito. Porque fruto é diferente de dom. Os dons revelam o que eu faço. Você pode olhar para um músico na igreja e dizer assim, cara, que cara talentoso, que comunicação criativa, que dom fantástico, que talento maravilhoso. Mas você só sabe de fato quem ele é se você morar com ele, se você andar com ele. Quem sabe de fato quem ele é a esposa. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? E o que eu sou para Deus é muitas vezes mais importante do que o que eu faço. Por isso Paulo chega nesse contexto e diz assim, mas o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito. Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre o que é mais importante para Deus. E para Deus, mais importante do que o que você possa fazer é quem de fato você é. E para você ser aquilo que Deus quer que você seja, você precisa deixar o fruto do Espírito de Deus fluir dentro de você. É fruto no singular, mas expresso em 9 gomos. Como essa tangerina? Tangerina. Quem é que gosta de tangerina? Bom demais isso aqui, não é não? Pergunta para alguém perto de você, se você gosta de tangerina? Fala para ela assim, tangerina depois de tambaqui é uma delícia, sabia? Fala para ela aí, delícia. Fala para ela, bem que você podia pagar um tambaqui. E eu levo a tangerina. Bom negócio, não é não? Ó, gente, eu estou descascando aqui essa tangerina. Quem está comigo aqui, diga amém. Todo mundo sabe, né?
vários gomos. Aqui no caso não necessariamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nessa daqui. Mas Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ele fala de 9 gomos. Por que 9 gomos? É como se Deus estivesse dizendo assim: a cada 3 gomos, eu quero te abençoar numa área da tua vida. Por que o fruto do Espírito é tão importante? Por que é importante você permitir que o Espírito Santo de Deus reine na sua vida, ao ponto dele expressar fruto, não somente dons, expressar fruto? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Expressar fruto. Porque esses gomos vão ajudar a gente em áreas essenciais da nossa vida. A primeira área da nossa vida que o fruto, ou os gomos do fruto do Espírito, vão nos ajudar, é a área dos relacionamentos. Fala bem forte. Gente, Deus não fez a gente para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Olha, eu vou falar um negócio para você. Se existe um pedacinho do céu na terra, esse pedacinho do céu na terra se chama família. Se chama o quê? Família. Por isso você precisa aprender a valorizar a sua família. Por isso você precisa aprender a se relacionar bem, a investir em relacionamentos. Muitas vezes nós investimos na nossa carreira, na nossa formação, e essas coisas são importantes, mas elas não são mais importantes que a nossa família. Porque quando você tem uma família, e aí eu digo para você aqui, ó, eu não estou falando de família perfeita, porque não existe família perfeita. Não existe. Lá em casa nós somos em 4. Eu, a Kelly, a Sara e a Esté. O único perfeito sou eu. E também o mais modesto. E o mais humilde. Mas lá em casa ninguém é perfeito. Amém, gente? Principalmente a minha esposa. Ela está aí, tá? Deu medo agora. Porque não existe família perfeita. Repete assim comigo. A família perfeita, bem forte, a família perfeita, é imperfeita. Não existe família perfeita. Certo? Não existe relacionamento perfeito. Mas existe relacionamentos saudáveis. Qual é a palavra? Saudável. É aqui que entra 3 gomos do fruto do Espírito: o amor, a benignidade e a bondade. O que é o amor, Jean? O amor aqui na Bíblia é a expressão ágape, que não é um sentimento, é um comportamento. Por isso a Bíblia nos convida para amar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que é esse amor? É você se sacrificar em prol de alguém. Sabe, o que é que vai fazer uma família saudável? O que é que vai trazer desenvolvimento de relacionamento saudável na nossa história? Amor ágape, onde nós não praticamos o egoísmo, nós somos altruístas. O amor ágape coloca o outro na frente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O melhor exemplo disso é a mãe e o filho. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão. Gente, esse é o maior exemplo de amor que Deus nos permite conhecer. Porque uma mãe faz tudo pelo filho, sim ou não? Tudo pelo filho. Mas a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, há um amor que é maior do que o amor de mãe. Ainda que uma mãe se esqueça de seu filho que o amamenta, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de vós. Relacionamento saudável tem como base amor. Por isso, ame as pessoas. Para de viver em guerra. Ama. Ai, pastor, mas sou eu que tenho uma razão. Amigo, irmã, ou você é feliz ou você tem razão. As duas coisas não cabem no mesmo lugar. Certo? Lá em casa, eu resolvi ser feliz. Porque eu nunca tenho razão. Eu disse, a razão é contigo. Sim, senhora, a senhora está certa. Sim, não, Kelly, está certíssimo.
lá dentro de mim, sabe o que está falando? Não, está certa. Eu vou ser feliz. Quem aqui é casado? Levanta a mão, os casados. Só os homens agora, só os homens. O que é que acontece se tua esposa chegar para ti e disser assim: hoje à noite eu quero conversar com você ao chegar em casa? Mas isso é um terror, irmão. Isso é um terror, irmão. Você não come mais, você não tem vontade de fazer mais nada. É ou não é? Você só fica pensando numa coisa. Qual é a coisa que você fica pensando? O que é que eu fiz dessa vez? Benignidade. O que é benignidade? É você fazer o bem. Sempre. E quando você faz o bem, não importa a quem e nem em qualquer situação, os seus relacionamentos vão fluir. Por quê? Porque você é uma pessoa de bem. E o bem é representado na Bíblia pela luz. Onde a luz chega, as trevas dissipam. Ei, presta atenção aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, mas também é benignidade. E bondade. O que é bondade? Bondade tem a ver com gratidão. Bondade tem a ver com o quê? Gratidão. Se você aprende a ser uma pessoa grata, os seus relacionamentos fluem. Sabe por quê, gente? É horrível você conviver com uma pessoa ingrata. É ou não é? É horrível. É horrível. É horrível. Eu não sei quantos tem na sua casa alguém ingrato. Olha para mim, que vai estar perto de você hoje aqui. Olha aqui, fica aqui comigo. É ruim demais. Porque uma pessoa ingrata, ela só... tudo reclama. Aí esse culto que não termina. Aí o pastor está falando demais. Ela vai no restaurante, essa comida está fria. Mas se vem quente, também não precisa ser exagerado assim. Reclama do café. Nossa, que café frio. Se vem fervendo, queimando a língua, mas também nem me avisaram. O arroz tem pouco sal, tem muito sal, tem pouco sal. Tudo reclama. Se está sem dinheiro, olha esse meu salário que não dá para nada. Se recebe o salário, meu Deus, tem tanto boleto para pagar. Tudo reclama. Agora a bondade não, te ajuda a ser grato. Gente, como é bom andar perto de pessoas gratas, porque pessoas gratas estão sempre glorificando a Deus, em tudo dando graças a Deus. Não importa o que aconteça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora imagina na sua casa, amor, benignidade e bondade andando junto. Meu amigo, isso aí é o céu. Isso aí é o céu. E seja você o agente de transformação. Não espere que o outro seja bondoso, nem espere que o outro seja benigno, e nem espere que o outro te ame incondicionalmente. Seja você o agente de transformação. Outros 3 gomos, porque são 9, tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com as nossas... Por quê? Porque Jesus sabe que nós somos voláteis, frequentemente dirigidos pelo que sentimos. Como é que funciona o modus operandi de qualquer ser humano? Sente e faz. É o instinto nosso. Nós sentimos e fazemos, e às vezes reagimos de maneira desproporcional, por causa dos nossos sentimentos. Aí aqui sim, e eu disse para vocês, esse amor que eu falei lá é um comportamento, não é um sentimento. O que é sentimento? Ódio é um sentimento, e às vezes a gente está com ódio das pessoas, sim ou não? Quem já teve um ódiozinho em 2025? Um ódiozinho, só um ódiozinho. E às vezes a gente reage diante disso. Aí o Espírito Santo quer expressar em nós o fruto, 3 gomos que vão nos ajudar a manter as nossas emoções equilibradas. Repete comigo: alegria, paz, paciência. Repete bem forte. Amigo, quando você se enche de Deus, o fruto do Espírito é encontrado em você, é desenvolvido em você, e 3 gomos vão te ajudar a ter equilíbrio emocional: alegria, paz e paciência. Alegria por quê? Porque no mundo nós passamos por aflições, porque no mundo nós enfrentamos dificuldades, sim ou não? Quando eu fiz a minha cirurgia, a primeira em agosto, todo mundo diz, é rápido, recuperação rápida. 30 dias. 60 no máximo.
Mas o meu processo tem sido muito demorado. Então qual é a minha natureza? A minha natureza é entristecer. Poxa, isso acontece comigo. O fulaninho fez a mesma coisa e, poxa Deus. Mas se você se enche de Deus, o Espírito Santo de Deus traz no teu coração alegria. Isso significa dizer que a tristeza não tem domínio sobre você. Não há espaço na sua vida para depressão. Eu respeito essa doença, eu respeito. Nem toda depressão é espiritual, embora todo problema que nós vivemos de maldade tem cunho espiritual. Agora compreenda, todos nós passamos por momentos depressivos. O que é depressão? A gente não vive só de topo. A vida do ser humano é topo e vales. Mas quando você atravessa um vale, você não deixa a tristeza dominar seu coração. Você não deixa a tristeza roubar a tua motivação. Porque o fruto do Espírito, porque você tem Jesus, porque o Espírito Santo habita em você, ele vai trazer alegria, uma alegria sobrenatural. Ela é inexplicável. Assim como a paz. Alegria e paz. Paz que o mundo não pode entender, Jesus falou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz o mundo não pode entender. Por quê? Porque a paz do mundo é alicerçada na lei da ação e da reação. Mas a paz que Deus nos dá, ela nos faz viver além dos problemas. Não é que os problemas são negligenciados ou eles deixam de existir. Eles até existem, mas eles não são suficientemente grandes para poder roubar a tua paz. Você tem paz. Por que você tem paz? Porque você está em Deus. E uma vez que você está em Deus, o fruto do Espírito, a paz, não é um dom, é uma qualidade da árvore. A paz. Eu tenho paz. Sabe, eu posso vir para a igreja e colocar em prática os meus dons. Eu estou fazendo agora um deles. Deus me deu o dom do ensino. Eu posso estar fazendo isso aqui. Mas o que adianta eu ensinar você e voltar para minha casa triste? Não. Agora, porque eu tenho o fruto, eu posso fazer. E mesmo num dia em que aquilo que eu vim fazer não foi tão bom assim, porque há dias que eu saio daqui, eu chego lá em casa e digo assim, poxa vida, eu não consegui entregar a palavra de Deus de maneira assertiva. Deus falou comigo tanta coisa, mas eu não consegui. Sabe, porque há dias em que você não está bem para receber, há dias em que as coisas estão diferentes. Mas eu volto para minha casa, eu tomo meu banhozinho gostoso, aleluia. Eu sento na minha cama, coloco a minha cabeça no meu travesseiro fofinho e digo assim, em paz, me deito, porque só tu, Senhor, é a minha segurança. Paz. Ei, presta atenção. Tudo aquilo que vem para roubar a tua paz, não deixa, porque se custa a tua paz, é muito caro. E você só pode entender isso se você deixar o fruto. Não é dom, é fruto. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Isso vai trazer controle emocional. Porque uma pessoa com paz, uma pessoa com paz, ela não é reativa. Uma pessoa com paz, ela não está à mercê dos outros. Uma pessoa com paz, ela decide bem. Uma pessoa com paz, meu irmão, você é resultado das suas decisões. Mas se você está emocionalmente desqualificado, desequilibrado, você vai tomar a decisão errada. Agora em paz não. Em paz você não cede a pressões. Não tem que decidir. Às vezes eu sou muito pressionado. Pastor, tem que decidir. Eu disse, irmão, eu estou em paz. Porque é o Senhor quem vai fazer. E paciência, qual é a última palavra? Paciência. Na versão bíblica, as mais arcaicas usam longanimidade. É uma palavra composta. Longa, de longo, de muito longo. Longanimidade, de ânimo, longo ânimo. Porque paciência não é só esperar. Tem muita gente esperando desanimado. Isso aí não é paciência. Tem muita gente esperando. E por que ela está esperando? Porque não tem mais nada o que fazer, eu vou esperar. É como alguém que está esperando o Uber. Você chama e disse lá 5 minutos. Já viu que os 5 minutos lá não é diferente, eles vivem em outro planeta. Porque nunca bate 5 minutos, geralmente dá 10. Eu falei assim, meu Deus. Ontem eu pedi uma comida pelo aplicativo, de entrega assim, e era para chegar lá em casa 21 horas e 5 minutos. Chegou quase 23. Eu falei assim, rapaz,
Aí eu fiquei, qual é o tempo que vocês usam em minha rua? E foi gostoso, eu comi muito bom, que assim, bem frio, estava gostoso, bem frio assim, bem frio. Era um sanduíche assim, aí eu botei no micro-ondas para esquentar e ficou horrível, porque o pão murchou. Eu falei, glória a Deus. Detalhe, paguei entrega expressa. Botei R$7 a mais para entrega expressa. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse botado na lenta, como é que seria? O meu jantar seria meu almoço. Agora, o que é longanimidade, paciência? É você esperar e não deixar o desânimo tomar conta. Há quanto tempo você está esperando a transformação de alguém? Há quanto tempo você está esperando a conversão de alguém? Há quanto tempo você está esperando o aumento do seu salário? Há quanto tempo você está esperando um sonho ser realizado? Ei, se você andar com Deus, o fruto do Espírito brota em você, e uma coisa que você tem é longanimidade. Você espera, mas você espera com esperança. Pegou a ideia? Porque é diferente quando você espera com esperança, sua motivação continua alta. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que pode parecer que está demorando, mas o Deus que eu sirvo não sabe errar, Ele não se atrasa, Ele sabe o que é melhor para mim. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu estou esperando, Ele está trabalhando, eu estou esperando, Ele está trabalhando, eu estou esperando, Ele está trabalhando. Quem está entendendo? É assim. É como você andar numa estrada. Lembra quando essas estradas aqui, Boa Vista, Manaus, né, me contaram uma época que não tinha nem a ponte lá de Caracaraí, que era uma aventura atravessar lá. Eu fico imaginando como é que seria. Mas o que é melhor? Você viver essa época ou você viver uma época em que você tem pelo menos uma estrada? Uns buraquinhos. Tipo assim, um buraco que começa aqui e termina lá, mas é um buraquinho. Mas pelo menos tem a estrada. A Bíblia diz que Deus está na tua frente. Ele está na tua frente fazendo o quê? Preparando o caminho. Quem está entendendo, gente? Para que quando você chega, você não precise passar por tanta dificuldade. Está tudo preparado para você. E finalmente, eu encerro aqui falando para vocês da terceira e última área. Que é o... Bem forte, o... Aí tem outros 3 gomos. Quais são esses gomos? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade. Capacidade que você terá de aprender a honrar o que você fala. Porque a Bíblia diz assim, Deus não é tolo. Não faça Deus de tolo. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. E Salomão diz assim para a gente, ó, nunca faça um voto para Deus, porque é pior você fazer um voto e não cumprir do que você não ter feito. Porque um dos nossos maiores males é fidelidade. O que é fidelidade? O casamento é muito interessante isso, né? A gente usa uma aliança para representar a fidelidade. Sou casado com Kelly há 23 anos e eu assumi o compromisso com ela de ser fiel a ela. E eu sou fiel a Kelly, não é só quando a Kelly está na minha frente. Eu preciso ser fiel muito mais quando ela não está presente. O que é fidelidade? É permanecer compromissado. Você não assumiu um compromisso? Vai até o fim. Você não disse que ia fazer? Vai até o fim. Vou estar no prejuízo, mas seja alguém de honra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o mundo precisa de gente fiel. Eu vou falar um negócio para você aqui, ó. Os grandes CEOs, as grandes companhias não buscam pessoas qualificadas. Eles não estão preocupados com qualificação. Qualificação é importante, mas é o degrau zero. Mais vale alguém fiel. Fiel. Eu coloco na minha equipe de trabalho aqui pessoas que acima de tudo são fiéis. Podem não ser boas, mas são fiéis. Porque é horrível você viver... Quem já foi traído aqui? Não precisa nem levantar a mão. Horrível. Deus espera de você fidelidade. E a infidelidade é um problema no caráter. Quem está entendendo? Em qualquer grau. Mansidão. O que é mansidão? Diz respeito à maneira como você age e reage. Porque tem gente que é meio cavalau. É ou não é? Você conhece pessoas assim? Que assim, ela conversa, parece um coice. Tá dando coice em tudo. E vive reagindo. Ei, pessoal, eu não sei se vocês sabiam, mas assim, é impressionante, em especial na América Latina, no Brasil,
como homicídios de trânsito têm aumentado. E não é por causa de batida de carro, não. É por causa de briga no trânsito. Por causa de quê? Porque um fechou, o cara não gostou, se enraiveceu, saiu do carro, deu uma porrada, quebrou o retrovisor, um muro, aí pegou um outro lá que está com um parafuso meio solto, armado. Levanta, não quer nem saber de nada. Pá, olha, o cara perdeu a vida. Por quê? Por causa de uma briga de trânsito. Quem é que está entendendo, gente, o que eu estou falando? Falta de mansidão. Porque a mansidão vai sempre te ensinar a falar de maneira dócil e a falar e reagir de maneira dócil. Amém? E por fim, domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é você aprender a dominar o pior problema do ser humano, que é ele mesmo. Tem um livro lá do Diego Manin. O seu maior problema é você. Não dê para sua esposa, tá? Porque isso vai dar uma briga. Dê para você mesmo. Porque eu tenho dito aqui, às vezes o nosso problema não é o diabo. Tem gente que ela é tão atrapalhada que se dependesse dela, ela vai desemprego para o inferno. Os demônios estavam tudo aí. Eu preciso arranjar alguma coisa para fazer, porque aquela pessoa ali... Tem gente que ela é tão assim complicada. Não vem na sessão das 7, geralmente vem no outro culto. Mas é impressionante. Eu já disse aqui, tem gente que o demônio não pode nem passar perto dela, porque o demônio tem medo de que o que tem nela pegar nele. Ou seja, não é ela que endemonia, é o demônio que humaniza. Uma loucura. Falta para você o quê? Domínio próprio. Por que uma pessoa gasta mais do que o que ganha? Por quê? Falta de quê? Claro, ela sabe matemática básica e simples. Ela sabe que 2 menos 3 é menos 1, ela já aprendeu isso. Mas ela vai ao shopping. Aí está escrito lá, Black Friday. Aí ela compra o que ela nem precisa. Ela nem precisa. É só mais um sapatinho. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus gerar em nós fruto, nossos relacionamentos serão melhores, nossas emoções serão mais assertivas e o nosso caráter será moldado ao caráter de Cristo. Eu vou pedir que você abra agora o pergaminho que eu te dei, te presenteei. Abra aí. Isso é um presente para você. É seu. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os últimos dias do ano, os próximos 31 dias, e você vai assumir um compromisso consigo mesmo de dizer: rapaz, vou praticar isso aqui na minha vida. Vou praticar. Amém, gente? Vou praticar. É fácil, gente, praticar isso aí? Não, mas você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Aí para te ajudar aqui, ó, eu preparei alguns slides. Cadê, Emanuel? Vamos lá aqui, ó. Bora falar do amor. Quem aqui recebeu aí o gomo do amor? O gomo do amor. O que é o amor? A palavra-chave ali é compreender. Qual é a palavra-chave? Então fica de pé só quem recebeu o gomo do amor. Por favor, por favor. Ó, você que recebeu o gomo do amor, você vai viver 31 dias de amor. Não tem aquele livro, né? 500 dias para amar? Você vai ter só 31. 31 dias para quê? Para compreender. Diga assim comigo: nos próximos 31 dias. Não, diga forte. Nos próximos 31 dias, eu vou compreender todo mundo que passar na minha frente. Começando lá em casa. Então, o que é compreender? Compreender é falar sem ofender. Então, quem ama não ofende. E ouvir sem julgar. Amém? Deixa eu orar com vocês, por favor, Pai. Esse é um desafio para os próximos 31 dias. Ajuda os teus filhos a praticar o amor que não é um sentimento, mas um comportamento. O amor sacrificial. O amor que a mãe sente pelo filho. O amor que o Senhor nos presenteou por meio de Jesus em João 3,16. Eu os abençoo nessa jornada em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pode sentar. Olha o próximo aqui, benignidade.
É atitude de acolhimento e solidariedade. O que é benignidade? Fazer o bem. Fica de pé, por favor, quem recebeu aí a benignidade. Benignidade. Esse mês você vai fazer o bem. Vai fazer o bem. Você encontrou uma pessoa que furou o pneu, você vai parar lá. Você está precisando de ajuda? Mas não sei nem trocar. Dá teu jeito. O Nasa feliz, hein? Não vem para essa igreja sem trazer um presente para criança, hein? Mas não vai trazer para aqui a Barbie sem braço. Você acredita que tem gente que doa a Barbie sem braço? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou dizer para uma criança? Olha, meu filho, nasceu com um problema congênito. Uma vez alguém doou aqui, cara, presta atenção, um Capitão América sem cabeça. O que aconteceu? O Thanos pegou ele. Faça o bem, não importa ao quem. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, não é fácil fazer o bem no mundo que muitas vezes nos faz mal. Mas nós estamos aqui para expressar a tua essência. E a essência do Senhor não é o que fazemos, mas quem somos. Ensina os teus filhos a fazer o bem, começando dentro de casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigado, pode sentar, por favor. O próximo, bondade. O que é bondade? Reconhecer a bondade de Deus e agir em conformidade. Eu falei para vocês aqui, a melhor expressão da bondade é a gratidão. Quem foi que recebeu aí bondade, por favor? Pode ficar de pé, por gentileza. A gente já vai encerrar aqui, Bondade. Então o desafio para vocês nos próximos 31 dias, agradecer. Nada de reclamar. Amém? Não reclama do marido. Deixou a toalha em cima da cama. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Nem está tão molhada. A Kelly pegou essa, não? Gratidão, agradece. A gratidão é você focar na abundância. Diga assim comigo. Eu vou, no mês de dezembro, focar na abundância e não na escassez. Em outras palavras, seja grato pelo que Deus fez e não reclame do que ainda Deus precisa fazer. Quem entendeu? Deixa eu orar por vocês. Pai, semeia a bondade no coração dos teus filhos, que nós possamos viver relacionamentos saudáveis por meio da bondade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo? Pode sentar, por favor. Muito obrigado. Alegria gera um constante desejo de glorificar a Deus. Cadê os alegres? Quem recebeu a alegria? Fica de pé, por favor, os alegres. Aí, agora você tem que ficar de pé já sorrindo. Você vai passar o mês de dezembro. Fatura do cartão de crédito. Boleto chegou. Fatura da Roraima Energia. Glória a Deus. Amém, gente? Ai, Jesus amado. Não sei como é que vocês voltam aqui, gente. Não, se eu fosse um cara assim, eu procurava uma igreja mais séria. Uma vez alguém procurou aqui a igreja, aí queria uma oração de um pastor. Eu me apresentei e disse, não, eu vou orar. Eu disse, mas o senhor é o pastor? Eu me senti tão humilhado. Eu falei, geralmente eu sou. Mas que o senhor não está vestido de pastor. Eu disse, pastor tem jeito de vestir, não sabia. Quase que eu ia pegar uma gravata para fazer uma oração. Mas também eu ia chegar com a gravata e dizer assim, ora gravata. A unção da gravata. Alegria. Mostra os dentes, quero ver você mostrar os dentes, assim, ó. Você vai levar a alegria de Deus e eu declaro em nome de Jesus que você vai experimentar alegrias tão poderosas nesse... Escute, eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Você vai ter o melhor final de ano da sua história até então. Alegria, mesa farta, alegria, alegria. Glória a Deus, amém? Vai ser tanta alegria que você vai sorrir quando a sogra e o cunhado chegar. Nossa, eles vieram para passar 30 dias. Glória a Deus! Pode sentar em nome de Jesus, obrigado. O próximo, a paz. O que é que a paz faz? A paz, ela concede tranquilidade. Eu gosto daquela palavra ali, ó. O que é que a paz faz? Pacifica. Quem foi que recebeu paz? Por favor, levanta a mão aí e fica de pé, por gentileza. Aí, ó, os homens e as mulheres de paz. Glória a Deus.
Música de paz, música de paz. Você vai fazer até um curso de yoga. A paz, hein, velho? Ó, Senhor. Tua mulher vai chamar você para briga, você vai dizer: paz, paz e amor. Só não vale virar um ermitão. André, você pegou paz? Combina tudo, André. Combina tudo. Irmão, pensa no homem para gostar de confusão. Mas agora não, ele é um homem da paz. Alguém? É desafio, hein? Desafio. As irmãs da paz. Aleluia. Deixa eu orar por vocês. Pai, a gente brinca aqui, mas é algo sério. Que teu Espírito possa frutificar paz em cada coração. E que eles possam ser pacificadores por onde quer que andem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para o próximo? Pode sentar, por favor. Paciência. É a paciência consigo mesmo. Cara, eu gosto dessa definição. Paciência consigo. Fica de pé quem recebeu a paciência, por favor. Depois desse só falta mais 3. Tenha paciência aí, tá? Vocês demais. Ó, paciência, acima de tudo consigo mesmo, tá? Porque a gente tem muita facilidade de ser paciente às vezes com os outros, tolerar o erro dos outros, perdoar os outros. Mas é muito mais difícil quando a gente faz isso conosco mesmo, com a gente, é ou não é? Então deixa eu dizer um negócio para você, seja paciente. Diga assim comigo, repete assim comigo, diga assim, ó: eu não sou perfeito. Diga mais assim: e Deus sabe disso. Isso não é uma justificativa para você errar. É simplesmente uma conscientização para você entender de que Deus sabe que você falha. Mas o nosso Deus, eu fico impressionado com o poder de Deus, porque no algoritmo de Deus, Ele já levou em consideração inclusive as tuas falhas. E ainda assim te ama e quer te abençoar. Então não fica trazendo à memória os seus erros do passado, porque a Bíblia diz: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Se Deus fez questão de esquecer, quem é você para ficar lembrando do que você um dia errou? Seja paciente, acima de tudo consigo mesmo. Eu declaro em nome de Jesus um final de ano diferente, onde o perdão fará parte do teu modus operandi de viver, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos para os 3 últimos. Fidelidade. Quem recebeu fidelidade? Fica de pé, por favor, os fiéis. Fiéis. Qual é o compromisso de vocês? Honrar o compromisso que assumiu, o comprometimento. Não disse que ia fazer? Fiel. Fidelidade. Tá bom? Então eu vou dar para vocês aqui algumas dicas, ó. Primeira dica: não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Não o quê? Seja fiel. Pastor, mas eu estou com vontade de chutar o pau da barraca. Faz isso em 26, esse ano não. Amém? Ó, outra coisa, presta atenção, ser uma pessoa fiel. Então, seja pontual. Seja o quê? Deixa eu decorar aqui o rosto de vocês. Quero ver vocês os primeiros chegando aqui na igreja. O culto começa às 7 horas. Fiel no trabalho. Que hora você entra no trabalho? 8 horas. Você vai estar lá 5 para as 8, 10 para as 8. Para dar exemplo. Fidelidade. Amém? Senhor, que a graça da fidelidade, o favor de Deus, o gomo do Espírito Santo chamado fidelidade, desse fruto do Espírito, faça parte do caráter dos teus filhos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Só mais 2. Mansidão. Cadê os mansos? Levanta os mansos. Aí, os mansos. Dezembro vai ser um mês. Eita. Frank, não pode despedir ninguém, viu? Dezembro, deixa para o ano que vem. O cara chegou atrasado e dá vontade de você. Oh, que é isso? Vou te dar outra oportunidade. Mansidão. Diz respeito a quê? A docilidade. Certo? Irmãos, vocês só vão falar, irmãos, Fernando, só coisas dóceis. Vai sair da sua boca só mel. Nunca azedo, só mel. Por onde quer que você passe. É o desafio para esse mês, amém, gente? Manso. Ó, nada de brabice, hein?
Ai, pastor, mas vai ser tão difícil para mim que eu tenho um pavio curto. Compra um pavio já amanhã cedo. Não vai poder explodir esse mês de... Quando tiver vontade de explodir, conta até 59. E continua contando até o infinito e além. Deixa eu orar por vocês. Pai, que a mansidão do Senhor permeie cada coração. Que os teus filhos aprendam com o Senhor a ser manso e humilde. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que onde quer que eles cheguem, as cargas dos outros sejam aliviadas. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode sentar. E o último, acho que é o último, não é isso? Domínio próprio. Quem recebeu domínio próprio? Por favor. Domínio próprio. Ó, só para avisar para vocês que quem não pegou o papelzinho vai ter que fazer os 9. Domínio próprio. Então o que é que diz respeito ao domínio próprio? Tem a ver com reações, ó. Tá? Controle sobre os seus próprios comportamentos. Não vai reagir do jeito que você sempre reage. Qual é o seu temperamento? Sou melancólico, só reage chorando. Ai, Palmeiras, Senhor. Não chora. Celebra a vitória dos outros. Senhor, eu odeio o Flamengo, mas valeu, glória a Deus. O juiz não roubou não, foi valendo. Quem entendeu? Domínio próprio. Domínio se preciso for, fica dezembro inteiro caladinho. Entendeu? Eita, isso. Aí, Elerson, domínio próprio. Vai ficar calado o mês inteiro. Calado, não pode reclamar dele, hein? Fica calado. É isso aí. Vai, calado. Domínio. Quem entendeu? Domínio. Entendeu? Não pode ficar com raiva na hora que encontrar uma pedra furando. Meu Deus, não. Ai, achei uma pedra. Que legal, vai demorar mais 7 dias. Entendeu, Gisele? Entendeu, né, Gisele? Domínio próprio. Domínio próprio. Quando a mamãe disser assim, vai estudar. Domínio próprio. Domínio próprio até. Domínio próprio. Tá certo? Eu tô vendo gente das forças de segurança. Já pensou um cara que é das forças de segurança com domínio próprio? Ele vai chegar pro bandido e fala assim: mãos para trás. Ai, Jesus, deixa eu orar por vocês. Pai, que nós possamos controlar o nosso maior inimigo, que são os nossos instintos. Eu oro para que o domínio próprio faça parte da rotina dos meus irmãos. Eu os abençoo nesse dia em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé juntos para a gente encerrar?